Bom, então, vou convidar agora a Carla Mello, né, uma querida amiga que já está aqui aparecendo na tela, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre como a variedade de moléculas de uma mesma classe e os biosimilares têm favorecido as incorporações de novas insulinas e medicamentos no Brasil e beneficiado a população com diabetes. Muito obrigado pela presença, Carla. Muito obrigada, Marc, a Pedro e a todos, né, que realizam e compõem o Fórum DCNT pelo convite para mais uma discussão tão importante, né, na área das doenças crônicas. Então, eu só tenho a agradecer, Marc, por mais essa oportunidade de discutir, né, assuntos como o que você sempre traz ao fórum. Depois, a dificuldade, né, de falar logo após a companheira e deputada Carmen Zanotto, que sempre nos acompanha, enfim, que sempre dá suporte às reivindicações quando nós conversamos com parlamentares, né, sobre questões importantes no mundo do diabetes no Brasil, né? Então, muito obrigada, deputada. Continuamos juntas e vamos em frente. Mas 100 anos de insulina, comemorar ou reivindicar, eu acho que ambos também, né? Comemorar sempre porque o copo está meio cheio. Se a gente for comparar a assistência prestada há uma década ou meia década atrás, nós de fato avançamos muito. Mas reivindicar sempre, porque o copo ainda está meio vazio, né? E esse meio vazio depende não só, né, dos gestores da saúde pública, da saúde suplementar, dos parlamentares, dos profissionais de saúde, mas depende também do interesse dos pacientes. Não só reivindicando, né, mas tentando entender o que é o diabetes e como a gente pode ter um controle melhor usando os recursos que estão disponíveis, né? E óbvio, diabetes é uma doença complexa e o tratamento deve ser escalonado de acordo com as características individuais de cada um de nós, né? Eu digo de nós porque aqui, não é, Carmen, nós temos vários entre nós que têm o diagnóstico de diabetes do tipo 1, também do tipo 2. Então, de fato, a gente também tem que participar do tratamento para chegar a ter melhores resultados. Não dá para ser paciente com diabetes, a gente tem que participar, né? E comemorar também, porque até o tema, né, que você colocou para mim, sim, nós temos que comemorar porque existe uma variedade de moléculas de insulina de uma mesma classe, né, o que possibilita, né, a competitividade entre essas insulinas, essas moléculas da mesma classe, como foi o caso do pregão dos análogos de insulina de ação rápida, o que viabilizou o tratamento e deu acesso a milhares de pessoas que antes faziam uso apenas da insulina humana regular, apesar de serem submetidos com frequência a crises de hipoglicemias graves e noturnas, né? E, por último, a entrada dos biosimilares, não é, Mark? Eu acho que a entrada dos biosimilares, junto com os análogos que perderam suas patentes e agora os biosimilares estão chegando, de novo, mais um motivo para comemorar, porque sim, nós teremos competitividade e teremos, se Deus quiser, o maior atingimento, né, em termos de número de pessoas que possam se beneficiar dessas tecnologias que fazem, sim, muita diferença no nosso dia a dia, né? Bom, nesses 100 anos, então, como eu comentei, começamos com as insulinas de origem animal, depois passamos para as insulinas de origem animal mais purificadas, depois passamos para as insulinas humanas, entraram, então, na sequência, os análogos da insulina humana, e, por fim, como eu comentei, com a queda da patente de alguns desses análogos, começaram a entrar os biosimilares, né? E, na verdade, o mercado de insulina, ele é enorme, ele é crescente, né, em função principalmente do número de pessoas com diabetes, mas os custos também são crescentes. Mark chamou bem a atenção dos custos no Brasil, né, relacionados ao diabetes, tanto per capita como envolvendo toda a massa de pessoas com diabetes, é um custo bastante elevado. Infelizmente, Mark, a gente ainda gasta muito com complicações, com efeitos colaterais de terapias, e, assim, o que é mais onde a gente poderia investir mais e que tem um custo barato? Educação.
E aí eu digo, não pode se restringir só aos profissionais de saúde, mas tem que ser também extrapolado para as pessoas que convivem com a doença, porque são eles que vão fazer uso dos medicamentos e vão ter que saber andar com seus próprios pés, né? Mas, enfim, a chegada dos biosimilares vai modificar muito esse mercado de diabetes, insulinas, que cresce muito, né? Com redução de preços por conta da competitividade, e isso chega a ter reduções de 20% a 40%. Então, são todos muito bem-vindos e o mercado necessita, né? Mas os biosimilares, especificamente, eles têm que se comprovar, têm que comprovar similaridades, semelhanças com os seus biológicos, né, de referência. Isso é fundamental. Isso passa por estudos, né, farmacológicos, que são os estudos com PLAMP, que vocês conhecem bem, estudos clínicos, vendo eficácia, tolerabilidade, imunogenicidade, tudo isso para provar que os biosimilares são semelhantes às insulinas de referência, né? E por que eles movimentam tanto o mercado também? A gente também tem que pensar que os biosimilares, eles entraram no mercado após a queda de patente de medicamentos, que esses sim tiveram que se comprovar do ponto de vista de serem eficazes e serem seguros, né? Então, a entrada do biosimilar envolve um investimento menor, né, mas que viabiliza, por isso, um custo menor. Então, vejam que é uma salada, né? Insulina, paciente numa ponta, profissional na outra, e todos nós querendo melhorar, né, a situação de pessoas com diabetes em nosso país. É importante também, após a entrada de biosimilares, né, em qualquer um dos mercados, né, em qualquer um dos países, que se tenham, que sejam aprimorados, né, a farmacovigilância, o sistema de farmacovigilância, para que, se houver alguma diferença, por exemplo, em relação à imunogenicidade, um biosimilar entrou, causa um pouco mais de alergia porque tem um componente diferente, isso é possível? Sim, mas só quem vai fazer isso vir à tona serão as queixas de farmacovigilância, nos órgãos, né, competentes para que façam a nossa farmacovigilância, Anvisa, né? Então, isso é extremamente necessário. E, para finalizar, Mark, eu gostaria de dizer que as recomendações da nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Diabetes, a sociedade recomenda fortemente a introdução de insulinas biosimilares no mercado como forma de reduzir os custos e aumentar o acesso à população. Ressalta que a qualidade, eficácia e a segurança dessas insulinas biosimilares, elas devem ser comprovadas por seus fabricantes de acordo com a regulamentação estabelecida em nosso país, né? E a discussão do tema de farmacovigilância e treinamento, né, para os profissionais e provedores de saúde, para o relato de eventos adversos, isso em qualquer seara, em qualquer área terapêutica, né? Mas essa é uma área que, de fato, a gente precisa solidificar. E eu vou dar um outro exemplo aqui, por que essa farmacovigilância é tão importante, porque o nosso mercado, só saindo um pouquinho do tema insulina, mas é um tema correlato, nós temos diversos glicosímetros que não têm uma acurácia excelente, mas têm um preço muito baixo. Então, em concorrências, em pregões, eles ganham, mas isso não quer dizer que a eficácia, que tem a qualidade suficiente, principalmente em eficácia, né, que é o principal ponto, que permitam a entrada, e principalmente que permitam a aquisição, né, por nossa saúde pública, porque aí milhares de pacientes vão usar esses glicosímetros, e eles precisam também serem avaliados quanto à sua, principalmente quanto à sua eficácia, né, que é basicamente a acurácia nas suas medidas. Mark, é isso que eu queria comentar em relação ao que eu acho que está por vir, né, com toda essa disponibilidade de insulinas de classes terapêuticas diferentes, biosimilares, e queria também, né, solicitar a todos a união para que a gente possa fazer o pregão dos análogos de insulina de ação prolongada existir e essa insulina ser adquirida, né? Já houve decurso de prazo, muito tempo se passou desde a incorporação aprovada pela Conitec e nós não tivemos esse processo desenrolado e finalizado. Então, o apoio de vocês, que têm o diagnóstico, de vocês profissionais de saúde, é extremamente importante, né, para que a gente faça valer esses direitos,
né, que é basicamente a aquisição, a distribuição e a dispensação do que já foi incorporado pela Conitec. Tá? Agradeço pela atenção de vocês e estou disponível para as discussões posteriores. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Importantíssimas informações aí, né? Então, claro que algumas delas nos trazem mais esperança, né, de aumentar o repertório de medicamentos, insulinas disponíveis, né, e o potencial disso no nosso mercado e para a participação nos pregões também, e ao mesmo tempo essa preocupação, né, se a gente tem incorporações e não tem compra, poxa, isso realmente é bastante crítico, né, a gente, inclusive eu tenho falado muito sobre isso, né, eu fiquei sabendo também que o medicamento que foi incorporado para diabetes tipo 2 também até hoje, né, foi incorporado junto com os análogos lentos e não foi comprado até hoje, né? Então, isso a gente precisa acompanhar e precisa realmente verificar o que está acontecendo para, né, para melhorar esse sistema, né, para que essas incorporações não fiquem só no papel, né? Que elas sejam reais e que elas cheguem às pessoas. Acho que a gente vai discutir até um pouco mais disso também, né? Quando também a aquisição ela chega até a ponta, né? Então, o papel da atenção primária, a gente tem aqui, né, felizmente, uma representante da atenção primária participando conosco, né? E que a gente sabe, né? A atenção primária é fundamental, uma fundamental aliada nesse percurso, também porque a deputada Carmen Zanotto citou a telemedicina, as teleconsultas, né? Certamente essas pessoas com diabetes, elas a grande maioria vai estar na atenção primária, né? E se ela precisa ali consultar um especialista, né? A importância também de aperfeiçoar essas teleconsultas, né? Essa teleconsultoria, muitas vezes, de um profissional para o outro, né? Então, são temas que certamente a gente vai poder discutir mais durante o debate. Eu peço para todos aqueles que tiverem comentários e perguntas para já irem adicionando ao chat e ao Q&A, para a gente poder ler durante o nosso debate. E me desculpe, Carla, que né, eu fiquei tão contente com a sua presença que eu acabei não te apresentando, né, como coordenadora do Departamento de Saúde Pública da Sociedade Brasileira de Diabetes e fundadora, né, e diretora médica do aplicativo Glic. Claro, é a Carla Mello, né? Acho que muitos já a conhecem, é endocrinologista e doutora também em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP.